Bom dia. Chama ele. Tá bom? Olá, Oi. Ana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilha. Conseguiu entrar aí pelo Instagram da comissão, não é isso? Consegui, tô aprendendo. Nós estamos num momento de inovação. Muitas pessoas estão tendo que aprender a lidar com tecnologia, aquilo que não era usual, né? Agora o pessoal está começando a lidar com isso, superando essas adversidades. Faz parte. É Sim, bom, é bom, é bom. Bom, primeiro, pessoal, bem-vindos, bom dia. É um prazer ter todos aqui. A doutora Luciana Campos entrou pelo Instagram da Comissão de Direito Constitucional, né, da aba Rio de Janeiro, porque ela é nossa convidada, e eu preferi entrar pelo meu Instagram para que ela possa ter acesso, então, às perguntas, às indagações e aí ir respondendo. Luciana, obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda. Vamos conversar de uma forma bem leve aí sobre princípios dos juizados e você vai poder explanar toda a sua experiência, né, como juíza leiga. A doutora Luciana é juíza leiga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Funciona há muito tempo já como juíza leiga, e a propósito, ela vai fazer a apresentação dela e vai dizer também, inclusive, o que a estimulou, o que a conduziu a fazer o concurso e, portanto, atuar em sede de juizado especial cível. A fala é sua, doutora. Obrigado mais uma vez. obrigada, Vitor. É um prazer indescritível estar fazendo essa live com você. Ainda mais num tema que eu aprendi a amar. Vou dizer que eu aprendi que de início nunca foi minha intenção fazer o curso, até porque certas restrições ao juizado sempre tive. Eu fui muito incentivada pelo meu esposo, que é o doutor Rodrigo, e nesses 4 anos e 3 meses, 4 meses que eu tenho utilizado, eu aprendi a amar de uma forma que eu não imaginava. Inclusive, hoje eu vejo cuidado para os outros jovens, inclusive para os homens de quem ama realmente. É, foi meio que por acaso o curso do tribunal, foi mais por um aprendizado, para começar a pegar prática para outros concursos, e eu gosto muito do que estou fazendo hoje. Tem aprendido bastante, utilizado de uma forma que eu não imaginava, e está me trazendo grandes experiências para a vida. Hoje, por exemplo, eu tenho uma maior facilidade, inclusive, em advogar, não só no juizado, porque minha esfera de atuação é realmente a área Luciana, civil. Luciana, seu áudio tá falhando bastante. Tá havendo alguma inconsistência aí na sua rede que está cortando a sua voz. Vê se melhorou. Pode ser, Aparentemente sim, aparentemente sim. Você tem fone de ouvidos? Que às vezes melhora, esses ruídos externos, às vezes atrapalham. posso tentar com ele? Peraí. Pode, claro, claro, Geralmente, sem problema. eu deixei Temos ele de tempo. lado, eu deixei aqui de lado porque eu não sabia se ia ser mais fácil ou não com ele. E aí a gente vai testando. Peraí, só um minuto. Enquanto isso, eu vou aqui dando boas-vindas ao pessoal que está entrando. Temos aí a doutora Viviane Landim, Tatiane, a Tati, minha irmã Bárbara, Carol, Fernando Freitas, doutora Vólia também entrou. Doutora Vólia, uma querida, os maiores nomes de trabalho do país, sem dúvida alguma. Tenho muito apreço por ela. Inclusive, tentamos fazer uma live e caiu, não conseguimos voltar mais. Podemos agora dar sequência? Ver se ficou um pouco melhor. Nossa, melhorou substancialmente. Então tá bom. Agora sim. Ó, a aba Rio de Janeiro está presente, nossa querida Associação Brasileira de Advogados. Dou congratulações aqui aos nossos queridos diretores regionais, doutor Marcos, doutora Cristina, obrigado aí pela presença, pelo carinho. Obrigada. Estamos juntos. Vamos lá então, doutora, retomando a sua fala, que nós tivemos que interromper em razão do áudio. Estava falando Então, do seu ânimo de atuar como juíza leiga, enfim. de como eu aprendo todos os dias e de como foi uma surpresa muito agradável. Como eu disse antes, eu tinha uma certa restrição até atuar no juizado.
Hoje eu já vejo o juizado com outros olhos e, sim, cotidianamente, né, todos os dias a gente já tenta aprender um pouco mais sobre as coisas e, assim, eu tenho um prazer enorme em estudar todos os dias sobre o juizado, principalmente, né, que eu atuo sempre, e pelas leis que vêm sendo aplicadas no juizado, pelos enunciados que o nosso tribunal vem aplicando. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito agradável, apesar de, como eu disse antes, de início não ter sido minha intenção. Nunca foi minha intenção atuar como juíza leiga. Veio como uma surpresa na minha vida. E eu estou muito feliz com isso. E então hoje você atua como advogada, como juíza leiga, né? Claro, sem contar também a tarefa de mãe, esposa, Sim. né? E como é lidar com todas essas atribuições, todas essas tarefas, na hora de proferir uma sentença, né, um projeto de sentença, você consegue ter essa concentração específica, afastar esses outros afazeres paralelos, né, e focar ali para prestar a tutela, claro, vai ser ratificada depois pelo juiz togado, nós sabemos, Sim, mas sim. Como é que você se sente efetivamente ali ao lidar com um caso concreto e ter que aplicar o direito, né, no seu projeto de sentença? Explica para a gente essa sensação. É muito diferente, né? Porque, por exemplo, eu já advogo há 13 anos e aí, nos últimos 4 anos, eu venho atuando de um outro lado. Normalmente, a gente, como advogado, prioriza a inicial e todo o procedimento, provas. E aqui, do outro lado, eu consigo analisar a questão da inicial, a questão de como os advogados fazem, de como os advogados montam, de todo o procedimento, de todas as provas, a questão da contestação. Então, é difícil, mas eu fiquei muito surpresa com tudo isso e eu fico muito feliz em poder ter esse conhecimento, esse outro conhecimento, que é a experiência do lado de cá. É um pouco mais difícil, porque, como você disse, eu sou mãe, eu tenho duas filhas, uma tem 8 e a outra tem 3 aninhos, mas no momento em que eu vou sentar para elaborar um projeto de sentença, analisar um caso em concreto, analisar o direito de alguém, eu busco sair totalmente dessa realidade e me concentrar no que eu estou fazendo ali. Eu busco, da melhor forma possível, da melhor maneira, da maneira mais efetiva, resguardar e fazer valer o direito de alguém. Então, assim, é um momento que eu tenho que parar, sentar, analisar e reelaborar um projeto com as provas que eu tenho, principalmente, mas sempre buscando resguardar o direito de alguém, né? Então, é difícil, mas é gratificante. É excepcional. Eu fiz essa pergunta exatamente porque no dia a dia, né, nós temos vários afazeres e realmente, na hora que nós precisamos nos concentrar para que algo seja realizado, é necessário se desvincular de outras questões, né? Haver exatamente essa concentração específica. E eu tenho certeza absoluta que, né, com a responsabilidade que você tem, a aplicação do direito ela é feita sempre da melhor forma possível. Agora, vamos adentrar um pouco no nosso tema, entrando um pouco já no nosso tema sobre os princípios do juizado, né, e a Constituição Federal. Muitas pessoas não sabem, doutora Luciana, que a Lei 9.099 de 95, ela respeita, ela atende a uma determinação constitucional do artigo 98, inciso 1º. Isso muitas pessoas não sabem, então é bom que nós deixemos isso claro. Eu faço até questão, se você me permitir, Claro. de fazer a leitura do artigo 98, inciso 1º, tá? Porque as pessoas às vezes pensam, não, mas como é que tem juiz leigo? Tem que ser juiz togado. A lei está autorizando uma pessoa que não é juiz leigo a produzir um projeto de sentença. Tudo bem, depois ele vai ser submetido à ratificação do juiz togado, mas que legitimidade é essa? E aí é bom deixar claro que essa legitimidade ela é extraída da Constituição Federal. Não foi a lei ordinária federal que criou o juiz leigo, não. O juiz leigo ele foi criado pela Constituição Federal. E, na verdade, foi regulamentado por legislação ordinária infraconstitucional. Esse que é o detalhe importante para a gente poder evoluir aqui na nossa conversa. Então, eu vou fazer leitura rápida. Diz o artigo 98 da Constituição. A União
o Distrito Federal e os territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos. Está aqui na Constituição Federal. Competentes para a conciliação, o julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade, em infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimentos oral e sumaríssimo. Lembrando que a oralidade, inclusive, é um princípio do juizado, está no artigo 2º, não é isso? Da Lei 9.099. Permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento dos recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, vejam, é importante deixar claro que é da Constituição que nós temos o espraiar da regulamentação da Lei 9.099 de 95. E como eu não sou um especialista em juizado, há muito tempo que eu não faço nada em juizado especial civil, e vou te contar até uma das minhas decepções em juizado depois, né, que eu acho que violou 2 princípios fundamentais do artigo que estão estabelecidos no artigo 2º. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre exatamente os princípios do juizado, para a gente começar, né, a explorar isso dentro de uma temática também constitucional e começar a nossa conversa e entender na prática como esses princípios são ou não observados, né, dentro aí de todo o trâmite operacional dos juizados propriamente dito, nas audiências, no cartório, enfim. Você tem essa experiência e é ela que eu quero explorar, né, a partir de agora. O que acontece, como você bem disse, o artigo 2º da 9.099, ele vem trazendo os principais, eu digo os principais porque há outros princípios, mas os principais princípios que regulam o juizado especial civil, que é a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a celeridade, a economia processual e, para mim, um dos principais, que é a autocomposição. O juizado ele tem a questão de ter causas com menores valores e tudo mais, mas prioriza sempre essa questão, esses princípios e o da autocomposição na lei basicamente toda. Então, assim, um dos principais que eu vejo como juíza leiga e como advogada é o princípio da oralidade. A todo momento, a Lei 9.099 dispõe de possibilidades do uso pelo advogado, assim como pela parte, porque pode haver processos sem patrono, causas de menor valor, né, até 20 salários mínimos, mas em todos os artigos, a maioria dos artigos, eles mencionam a possibilidade de manifestação oral. Então, assim, o princípio da oralidade é a base do juizado especial civil, a base. E eu, por exemplo, como juíza leiga, eu faço a parte da audiência de conciliação, instrução e julgamento, projeto de sentença. Mas, para mim, como juíza leiga, o que vale, o que eu vejo melhor a aplicação do princípio da oralidade seria na audiência de instrução e julgamento. É o momento que o advogado tem, digo advogado, porque nós estamos falando basicamente para advogados, de fazerem uso do principal, para mim, como eu digo, o principal princípio da 9.099, que é o princípio da oralidade. É o momento oportuno para você se manifestar sobre documentos que venham instruindo a contestação, é o momento oportuno para você inquirir uma testemunha, é o momento oportuno para você fazer o depoimento pessoal do preposto, da empresa, de quem quer que seja, é o momento para você trazer todas as provas, como diz o artigo 36 da 9.099, a audiência de instrução e julgamento. E assim, aí já fugindo um pouco da lei, falando um pouco mais sobre a minha experiência como juíza leiga, se eu falar para você que eu faço normalmente uma pauta de 60 audiências por dia, que eu tenho lá. São muitas audiências, né? Então, e se eu falar para você que em 50 ninguém fala nada? A gente entra, os advogados têm o costume ou de fazer, quando há possibilidade, quando a defesa já estiver aberta, uma manifestação escrita, e aí entraria como se fosse uma réplica no procedimento ordinário da vara civil. Mas eu, como juíza leiga, entendo e vejo com outros olhos quando o advogado faz uma manifestação oral, quando impugna especificamente documentos, quando fala sobre as preliminares que vêm sendo arguídas na defesa de forma clara, de forma específica. Esse princípio da oralidade, que é uma coisa muito da nossa profissão, do advogado, a oratória é inerente a todos nós, faz muito mais peso
na hora da audiência. Sabe o que eu vejo? Eu percebo, eu tenho inúmeros mentorados, né, que atuam comigo, enfim, e o que eu percebo é que os advogados, eles têm medo de falar. É medo, não é receio, é medo de falar, né? E eu sempre parto da premissa, queridos, por que o medo? Por que o receio de falar, né? Se é exatamente a fala, a oralidade, o teu poder de persuasão que vai efetivamente talvez mudar um cenário que no primeiro momento pode estar negativo para o seu cliente. Sim. Então, nós temos exatamente a palavra como uma das virtudes principais da advocacia. Sim. E elas precisam ser proferidas, claro que oportunamente, com técnica, com fundamento, né? É óbvio, né? Desde que devidamente colocadas. E me parece que, por exemplo, em sede de juizado, né? Como eu te disse, tem muito tempo que eu não piso no juizado, deve ter uns 10 anos ou mais. Mas eu lembro que uma das últimas audiências que eu fiz em juizado, eu até tive um embate com o juiz leigo, inclusive juiz leigo, que eu falei assim, ele não queria me dar a oportunidade de eu me manifestar sobre a contestação de documentos. Doutor, se reporta, né? Eu falei, não, eu quero falar sobre a contestação, porque tem situações aí que não condizem com o que foi realizado e os documentos que estão trazidos, que foram trazidos aos autos, portanto, eles, na verdade, devem ser impugnados, e aí, óbvio, que eu ia fazer minha fundamentação toda, né? Minha exposição. E ele não quis deixar, então foi um embate para até o final, você me conhece um pouco, né? Sabe como eu sou nesses aspectos de contraditória e ampla defesa. Então, até que ele cedeu, entendeu? Para que eu pudesse aí sim registrar, e óbvio, ele não gostou muito, né? E infelizmente a sentença foi de improcedência, então foi uma das minhas decepções em juizado. E aí eu resolvi, além dessa também, né, me afastar. Mas assim, eu estou falando de um caso isolado, óbvio, né? Tem vários advogados que atuam em juizado e são apaixonados, amam juizado e sabem que os juizados têm seriedade. A gente sabe que a arbitrariedade existe em todos os lugares, justiça especial, justiça do trabalho, enfim, em vários lugares, né? Mas eu estou falando assim, eu estou falando com base exatamente naquela situação, porque me parece que houve uma afronta literal, naquele caso que eu passei, dos princípios do juizado. Claro. Né? É nesse sentido que eu estou querendo expor, considerando a tua fala. Não foi respeitada a oralidade, não foi respeitada a própria simplicidade, que, se não me falha a memória, também é um princípio, né? Sim, do juizado. Então talvez isso não vá criando um certo afastamento também do advogado. Eu quero entender qual é a sua sensação com relação a isso. Eu vou falar para você que dificilmente eu tenho algum problema com advogados no juizado, lá onde eu sou lotada. Mas, assim, eu acredito que o peso de eu ser advogada faz com que eu entenda também. Um olhar diferente. Exatamente. E aí, por exemplo, eu nunca cercearia, e eu digo assim, com ênfase, eu nunca cercearia o direito de um advogado de se manifestar sobre a defesa, ou qualquer outra coisa que seja, porque eu entendo exatamente que é o direito dele e é o momento oportuno para ele fazer. Ele está na audiência de instrução do julgamento, a lei determina que é o momento de produção de prova é esse, e aí ele tem essa possibilidade, ele tem esse direito, a manifestação dele, falar sobre documentos, falar sobre réplica. O que acontece muito, doutor, é que às vezes os advogados exageram no que tem que se manifestar. Às vezes é um problema, uma manifestação simples e querem que a gente fique 40 minutos fazendo 2 laudas de manifestação. Então, assim, exacerbado também. É inapropriado assim. até. Exatamente. Inapropriado. E aí vai até de confronto ao princípio da simplicidade do juizado, sabe? É manifestar do mesmo jeito. E da economia processual, né? Exatamente. E da economia processual. Exatamente. E do mesmo jeito, por exemplo, que os pedidos e a inicial podem vir de forma simples, não tem nenhum critério, como um critério mais elaborado como tem no processo civil, como determina o artigo 14 da 9.099, eu também entendo que a manifestação tem de vir, não estou dizendo para o doutor que não tem de vir, tem que vir de forma simples, de forma específica, de forma que venha se tornar, impugnar tal documento, tal argumento, mas de forma clara, simples, para que a gente também não fique aqui
eu vou deixar você falar, mas também vamos respeitar os princípios como tem que ser respeitado. Então, não há necessidade de uma manifestação de uma defesa vir com 3 laudas de manifestação na audiência. Há situações que não tem. O advogado... Não, eu concordo. Sabe o que eu sinto, muitas das vezes, é que o juizado é o primeiro canal do advogado para começar o trabalho, sabe? Eu vou começar pelo juizado, porque é mais simples, eu entendo, é mais rápido normalmente, não demora tanto para uma sentença, para que seja realmente proferida qualquer decisão. Então, assim, teoricamente, o juizado é muito mais rápido nisso. Mas, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento, o mínimo de estudo para saber como é que aquilo ali funciona. Porque ele é simples, ele tem os princípios que regem, tem o princípio da simplicidade, da informalidade, mas tem situações que os advogados precisam conhecer também. Então, assim, não é de qualquer jeito que você chega. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um processo que eu estava numa audiência de instrução de julgamento e o artigo 33 determina da Lei 9.099 que as provas serão produzidas em audiência, que vai ser um momento oportuno em que vai ser dado vista às partes para manifestação. A Lei 9.099 é de 1995. Depois disso foi implantado o que nós conhecemos pelo processo eletrônico, que é posterior. Isso. É posterior. Bem posterior, Então, não há possibilidade, por exemplo, de eu receber qualquer documento físico para juntado num processo eletrônico. Mas eu já tive um embate com no momento da audiência, no momento da audiência, da instrução. Exatamente. Antes, sim, o processo era físico, você estava com o processo em mãos, dava vista à parte contrária, ela se manifestava, juntava o processo. Hoje não, hoje o processo é eletrônico, então não há possibilidade, o tribunal não tem possibilidade disso, e isso é obrigação também das partes. O documento que eu quero que esteja inserido no processo, fazer a juntada. Então, eu já tive um problema que o advogado chegou para mim com um documento físico, num processo eletrônico, no momento da audiência, querendo que eu juntasse. Eu falei, doutor, infelizmente não tem possibilidade de fazer. Porque assim, não tem como juntar processo, juntar documento em processo eletrônico. E aí ele veio, mencionou exatamente esse artigo. Ah, doutora, mas o artigo 33 da 9.099 me possibilita a juntada, a apresentação de documentos. Eu falei, exatamente, ele te possibilita a apresentação, mas hoje nós adotamos o enunciado, que é o enunciado do aviso 14 de 2016, que relata exatamente isso, que tem o enunciado 3 e o enunciado 4, que fala que os documentos serão anexados na até o horário da audiência, e caso haja impossibilidade, que o juiz de leigo, o juiz togado, quem estiver presidindo a audiência, irá fazer menção na ata de forma simples. Só que, assim, os advogados não têm conhecimento quanto a enunciado. Só um parênteses, então. Entendi. Ele não pode fazer, você como juiz da leiga não vai pegar o documento e juntar os autos do processo. Não. No entanto, vai ter que fazer menção na ata de audiência que foi apresentada e fazer tipo uma síntese do que está no documento, é isso? O que acontece? O enunciado diz que o juiz que estiver presidindo poderá, e aí vai a critério dele, o que para mim é arriscado, porque se for uma prova que você entenda de suma importância, e aí como é que vai fazer aquela menção simples na ata? Como é que vai fazer depois para você embasar possivelmente um recurso nominado, sem aquele documento anexado, sabe? E não teria possibilidade, assim, eu estou conjecturando porque eu não sei dos trâmites do juizado, tá? E que eu estou viabilizando só com base no princípio constitucional da ampla defesa propriamente dito. Não haveria possibilidade de fazer uma contextualização, uma leitura desse enunciado no seguinte sentido: olha, a parte não conseguiu juntar antes da audiência. E aí, na audiência, ela apresenta o documento para o juiz leigo, dizendo que tem o documento. Dá vista para a parte contrária, para que a parte, obviamente, respeitando o contraditório, para que a parte contrária possa ter ciência do teor e forma daquele documento. Consta na ata que houve realmente, né, a apresentação e que a parte contrária teve acesso, e que ele pode juntar, de repente, no prazo de 24 ou 48 horas, ou até o fim do dia. Não existe essa possibilidade? Como é que é visto isso? Essa possibilidade, porque quando nós encerramos a audiência,
abre-se remessa para o juiz leigo. Então, qualquer documento anexado posterior, eu já não tenho mais acesso. O processo fica bloqueado. Então, assim, eu posso fazer menção do meu projeto, normalmente é o que eu faço, de que foi apresentado, do teor. Eu, como juíza leiga, busco fazer a síntese mais completa para que eu possa mencionar se for realmente um documento de suma importância, uma prova importantíssima para o processo. Então, eu busco fazer um relatório minucioso do documento para que eu possa mencionar no projeto de sentença. Mas aí, a problemática toda eu entendo que é em relação a como o enunciado tratou. Porque o enunciado, quando ele trata poderá, ele te dá a possibilidade de não fazer. E aí isso é muito complicado, né? Porque passa pelo crivo do magistrado naquele momento. Exatamente. E aí realmente o magistrado tem que ter a sensibilidade e o mínimo efetivamente de sapiência com relação à documentação que está sendo apresentada para aí sim entender se vai ou não violar o direito da outra parte a não juntada, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que eu acho, né, que é uma visão realmente de leigo, de leigo, tá? No que diz respeito aos juizados. Mas a minha visão exatamente nesse poderá, diante de todo o contexto que você está apresentando, é exatamente para o juiz perceber sobre a indispensabilidade daquele documento e mais ainda, né? Se não era a oportunidade, já não passou exatamente a oportunidade. Não sei se existe aquela situação de documento novo, porque, regra geral, o juizado também acredito que seja assim, você apresenta a documentação com a petição inicial e com a contestação, não é isso? E da concentração das provas, exatamente. Exatamente. Apesar de que tem advogados que entendem que não. Mas eu entendo que sim. Se você já tinha o documento, tem de ser anexado na sua inicial. O documento novo você vai anexar posteriormente. Até porque evita aí uma surpresa do réu, que tem na contestação a oportunidade de falar sobre os documentos e falar sobre as alegações do autor, e se ele tinha aquele documento para apresentar na inicial, anexar na inicial, ele deveria fazer. Até para evitar a surpresa do réu, que vai chegar na audiência e vai falar, esse documento é datado diante da inicial, por que não veio anexado aqui para que eu pudesse me manifestar sobre ele? Então, entendi. Nesses casos, eu entendo assim que tem de ver os dois lados. Tanto o autor, claro, e o réu. Tem a possibilidade que tem de se manifestar sobre as alegações do autor. Ótimo. E tem algumas posições com relação às turmas recursais sobre isso ou não? Na verdade, só tem esse enunciado e isso vai sendo visto casuisticamente. Como é que tem sido isso no plano das turmas recursais, o entendimento das turmas? As turmas recursais aplicam basicamente o que o enunciado determina. Se há possibilidade de anexar o documento até antes da audiência, até o horário da audiência, que é o enunciado 3, fala que até o horário da audiência tem de ser feito. Caso não haja possibilidade, que todo mundo entende que às vezes o cliente chega no horário da audiência com o documento e o advogado tem aquilo ali na mão e não vai poder anexar, né, como deveria ser no meio do processo. E aí eles entendem que tem de haver a menção deste documento. Mas assim, eu vou narrar para você que eu não vi nenhum julgado ainda, e eu busco bastante acompanhar as turmas nisso, em relação à menção desses documentos que nós fazemos só o relato dele, entendeu? As turmas é meio receosa quanto a fundamentar, julgar, ou modificar, ou fundamentar decisões em documentos que só tem a menção na ata. Entendi. Por isso que eu sempre indico para os colegas, havendo a possibilidade, claro, sempre tem situações que realmente não tive possibilidade de juntar, mas havendo possibilidade que faça a juntada do documento até o horário da audiência, até para que aquele documento tenha um peso probatório maior, porque quando você faz um projeto e menciona o documento, conforme o documento anexado em folhas tais, já tem um suporte maior até o projeto de sentença para homologação e posterior execução ou recurso, né? A gente não sabe o que vem posterior a isso. Então, entendi, é sempre perfeito. bom se ater a isso. Entendi. O doutor Evaldo Rodrigo está colocando, registrando aqui até uma dica. Ó. Ao invés de juntar a petição, faça as anotações e fale na audiência, né? Sim, é mais eficiente até, né?
Eu falo isso, sabe por quê? Eu, por exemplo, quando vou sentar para elaborar um projeto de sentença, eu estou normalmente com a ata na minha frente. Eu busco sentar com a ata na minha frente, a árvore do processo aberto e com a ata. E quando eu começo a ler aquela ata que eu digitei, eu começo a recordar do processo, de como foi a audiência, de como do que o advogado mencionou ou não. Não que, assim, eu abro o processo inteiro, a árvore do processo fica aberta, e eu vou lendo todas as petições. Mas aquilo que o advogado falou para mim na audiência fica realmente gravado na minha mente. Eu consigo me recordar bastante do processo em relação a isso. Até porque, por exemplo, da audiência para a leitura, normalmente são 20 a 30 dias. Então, você não esquece. Então, quando o advogado faz um uso da palavra de forma clara, especificando, impugnando documentos, apresentando base, olha, e aí eu vou até adentrar no entendimento da turma, pego muito, as pessoas vão muito às audiências e fazem impugnação genérica de documentos e telas, porque eles entendem que impugnam por ser unilateral. E as turmas realmente não aceitam essa impugnação genérica. E a gente tem que aprender, como advogado, a impugnar especificamente. Eu falo sempre isso. E se pega um juiz técnico, né, que, doutor, está impugnando com relação ao quê? Com relação ao conteúdo, com relação à forma. O advogado às vezes se perde. Então o advogado tem que estudar, tem que se especializar, tem que ler todos os dias, tem que praticar. Senão, na verdade, é só mais um, e só mais um, na verdade, não ganha campo. Né? Então é importante que o advogado entenda, quando se fala, ó, impugna o documento, eu estou a impugnar o documento com relação ao ponto X, Y, Z, porque não condiz com isso ou com aquilo. É exatamente essa dica que a doutora Luciana está colocando aqui, meus queridos colegas que estão nos assistindo. É imprescindível. Você tem que entender exatamente o que você está falando. Porque às vezes, quando se pergunta, o advogado já vai com aquele hábito, olha, estou impugnando. Aí o juiz pergunta, tá, mas impugnando com relação ao quê? Quando faz essa pergunta, o advogado se perde. Porque ele já vai no automático. Não, a questão é impugnar, mas impugnar o quê? Qual é o objetivo da sua impugnação? Tem que ter um objetivo, né? Eu vou falar para vocês assim que nas audiências que eu presido, que a gente faz lá, eu sou juíza leiga de Umirim, Magé, eu já teve casos, doutor, que eu me surpreendi porque começamos a fazer, eu pedi para que a parte abrisse a defesa, a parte autora, doutor, pode abrir para o senhor fazer essa manifestação. Abri a defesa também no meu processo, no meu computador, desculpa, e fui vendo, e assim, os documentos anexados pela parte ré confessavam tudo que a parte autora alegava, tudo. Não precisava nem ter feito prova documental, porque a parte ré confessava. E aí eu peguei o patrono, só pediu o seguinte, doutora, eu só quero constar em ata a impugnação a toda a documentação anexada. E aí eu me assustei. Eu falei, mas doutor, o senhor tem realmente, o senhor quer impugnar? O senhor leu os documentos, viu o teor dos documentos, quer impugnar especificamente em relação a quê? Ele, não, eu só quero constar a impugnação aos documentos anexados ante a produção unilateral e ponto. E era um documento que era, sabe, aquele documento favorável, e não é todo dia. Eu não sei, doutor, mas nos meus processos, não é todo dia que eu pego um documento que corrobora toda a minha alegação. Isso às vezes é raro, né? É raro, mas quando acontece é uma maravilha. É raro. É muito bom. Os advogados perdem a oportunidade de ter aquela documentação, porque, por exemplo, às vezes, muitas das vezes, eu digo isso porque eu vejo um pouco aqui do outro lado, os documentos do réu fazem prova favorável ao autor. E o Exatamente. autor, não sei se por despreparo ou por não ter intenção, não ler a documentação, eu não sei. Essa parte aí eu não sei. Eles não conseguem visualizar isso nos documentos anexados e impugnam. E isso também acontece pelo outro lado. Quantas vezes a gente não vai fazer contestação e o autor já juntou documentação que ratifica a tese, né, que a defesa vai usar naqueles autos? Tem várias. É isso, tem que ter atenção. O advogado precisa ter atenção para que ele possa agir com precisão. Do contrário, essas impugnações genéricas, né, e exatamente
sem entender qual é o contexto que está acontecendo no processo. E quantas vezes também a gente tem defesas que não tem uma relação direta com o que está na inicial? Isso aí é Quantas muito vezes? maior. Isso aí é muito maior. As defesas são genéricas, não há inclinação específica. E aí, por exemplo, é a hora que eu entendo que o advogado que tem conhecimento da lei, um advogado que tem conhecimento da jurisprudência, porque a gente trabalha exatamente com isso, com o entendimento dos tribunais, da turma recursal, como é que o juizado está aplicando isso. É o momento que você tem de pegar a defesa, ler a defesa e falar, doutora, a defesa é totalmente genérica, não impugna especificamente, eu quero a aplicação da pena de confissão, mas se eu falar para você, nesses 4 anos que eu estou trabalhando como juíza leiga lá, eu peguei, sei lá, 10 processos em que a pessoa tenha, sabe, esse feeling de ler a defesa criteriosamente, cuidadosamente e falar, olha, não está sendo impugnado, não trata, o objeto da defesa não é o mesmo que o objeto da ação. Então, eu acho que falta um pouco de preparo. É porque as pessoas acabam pensando, não sei se você tem essa visão também, as pessoas confundem simplicidade e informalidade com bagunça. Exatamente. Exatamente, é o pensamento que eu tenho, que, como eu disse, por ser o juizado, pode se trabalhar da forma que quiser, da maneira que quiser. E aí, não tem ordem. Não. O que acontece? Muitas das vezes, eu converso isso no meio de amigos, que a maioria são advogados, eu falo, as pessoas ficam chateadas com o juiz leigo, com o juiz togado, que homologa o projeto de sentença, mas não param para analisar se estão fazendo, ou se estão elaborando um processo, estão ajuizando uma ação fundamentada, se tem provas daquilo dali. Eu falo sempre que as pessoas, por exemplo, na relação de consumo, eles abraçam a inversão do ônus da prova como se o réu tivesse que fazer prova de tudo, e não é. De uma maneira absoluta, né? Pois sim, sim. Eles esquecem, por exemplo, o nosso tribunal já editou uma súmula em relação a isso, que mesmo na relação de consumo tende a haver prova mínima. E a maioria das improcedências que eu faço em projeto que eu elaboro em projeto de sentença é com base exatamente isso, não há prova mínima. O advogado, a maioria com patrono, porque apesar da possibilidade de você ajuizar a ação no juizado sem patrono, a grande maioria é com patrono, o que me deixa feliz, porque eu entendo que o advogado é essencial. Eu ia falar sobre isso daqui a pouco. A grande maioria é com patrono. Então, assim, eles esquecem, vou dizer esquecem porque eles sabem, vou partir do princípio que o advogado sabe que tem que fazer prova, esquecem de fazer prova mínima das alegações. Prova mínima mesmo, sabe? Basilar, né? O básico. O básico, exatamente. Eu pego muito processo e eu lembro de uma discussão que teve muito em relação à súmula 75, que era o mero aborrecimento, e vamos brigar pela baixa da súmula 75, caiu a súmula 75. Mas nesse período todo, se eu fiz, sei lá, 10 projetos de sentença fundada na súmula 75, foi muito. Eu faço muito mais projetos de sentença fundado na 330, que é a ausência mínima de prova, do que na 75. E eu acho também, doutor, eu entendo também que os advogados têm um pouco de receio quando falam que, olha, você não fez prova mínima, eles transferem a raiva pra gente, sabe? Meio que não consegue analisar, poxa, será que eu estou errando nisso? Se eu tiver um processo, uma improcedência, tudo bem, pode ser erro dele, mas se eu tiver 10, pode não está faltando alguma coisa aqui para eu montar? Tem um pouco disso também, o advogado, sabe? Eu sou muito crítico com relação a muitos aspectos, sabe? Particularmente nessa questão da especialização dos advogados. É importante fazer cursos de especialização, pós-graduação, estar participando de seminários, congressos, adquirindo livros, fazendo cursos de prática com quem tem prática, né? Exatamente. Com quem tem prática, porque às vezes eu também vejo, a pessoa acabou de se formar, tem 6 meses de advocacia, está lançando um curso de prática em juizado, prática penal,
Que prática, desculpa, gente, desculpa a honestidade, mas que prática essa pessoa tem, né? Para poder lançar um curso de prática, tá? A gente com 15 anos de advocacia, 16 anos de advocacia, não viu tudo e ainda recebe algumas indagações que são até complexas. E olha que a gente já tem uma bagagem boa. Para responder são complicadas, né? Imagina a pessoa que é incipiente na profissão. Pelo contrário, ela tem que estar fazendo cursos de prática, né, para ela ganhar prática, trabalhar, e aí sim, depois de um tempo, com maturidade profissional, ela passar a experiência dela, né? Que naquele momento, 6 meses, 4 meses, é muito pouco. Então, veja, é muito complicado nós recebermos essas informações, doutora Luciana, por quê? Eu vejo que o advogado, vejo porque a Constituição assim determina, e mesmo se não determinasse, a essência da advocacia é essa, ser essencial a atuação, a função jurisdicional do Estado. E, inclusive, a própria Constituição prevê no artigo 133 que o advogado ele é indispensável à atuação do Estado dentro da função da perspectiva jurisdicional. É uma máxima que nós temos, né? Sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. E isso é exatamente essencial, é o basilar do que nós precisamos para que haja exatamente, né, o consolidar da democracia. E me parece que o juizado ele tem um viés até altamente democrático. Por quê? Nós sabemos que é até 20 salários mínimos, se não me falha a memória, a Lei 9.099, né? A parte pode ir sem advogado. Sim. É isso? Exatamente. Passando desse valor, precisa ser com advogado. Então, em caso de... Isso. A Justiça do Trabalho também é bem democrática, que tem o jus postulante, né? A parte não precisa de advogado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mudando um pouco o nível, o viés aqui da minha fala. Hoje, em percentuais, se você puder, obviamente, responder nesse sentido, as demandas em juizados, elas têm um percentual maior com advogado ou é o contrário? As pessoas vão mais sem advogado? Como é que funciona? Hoje, na por prática, exemplo, eu vejo lá pelo juizado que eu estou que 95% são com advogados. É mesmo? Para mim é muito mais o que para eu entendo. Facilita o trabalho. Sim, porque uma coisa é você sentar e ter o advogado para se manifestar sobre a defesa, os documentos, fazer prova oral e tudo mais. A parte desacompanhada, ela tem possibilidade de ir, a lei permite isso, mas é muito mais difícil. Você está ali de frente, basicamente, com a parte desacompanhada, de frente com um advogado, que é o advogado do réu, com uma defesa no processo eletrônico, que a pessoa nunca viu na vida, e perdida. Então fica mais difícil até para mim, quando vou presidir a audiência, para ter o trâmite normal, para inquirir, fica mais difícil. Então, tudo é muito mais fácil com o advogado. Então, Entendi. eu sempre aconselho que se tenha o advogado. Mas, basicamente, são 95% das demandas são propostas com advogado. É um percentual altíssimo, né? É um percentual altíssimo. Eu não imaginava que fosse tudo, não. Sinceramente, confesso que achasse que fosse menos. Não, lá, por exemplo, muitas das vezes eu não tenho, na minha pauta de 60 por dia, eu não tenho nenhuma parte desacompanhada, muitas das vezes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Facilita realmente, né? Porque pelo menos você está lidando com uma pessoa que está entendendo o que você está falando, né? Sim. Pelo menos isso, né? Sim, claro, algumas particularidades aí de uma técnica ou outra, mas enfim, no geral se entende que está falando a mesma língua, né? Sim. A gente está falando isso na mesma língua. E eu vou falar mais, eu acho que eu consigo aplicar melhor, elaborar um projeto melhor quando a outra parte está acompanhada de advogado, porque se manifesta sobre a defesa, me mostra pontos importantes, porque se você parar para pensar, são 60 audiências num dia. Eu com certeza vou considerar e vou lembrar aquele advogado que, olha, doutora, aqui na defesa eles falam isso, esse documento menciona o que eu já tinha falado. Então, assim, é muito mais fácil para mim, tendo um outro advogado, para eu poder coloca na ata as partes importantes, faz um resuminho interessante sobre o processo. Então, assim, é muito mais fácil para elaborar projetos sem tempo.
A doutora André, que é uma colega aqui, também está colocando uma questão interessante, que eu até vejo isso também, e sou muito refratário com relação a essas pautas grandes, inclusive na Justiça do Trabalho, né? Que as pautas grandes, elas às vezes atrapalham, né? Até para você poder ter, como juíza leiga mesmo, poder conduzir a audiência da melhor forma, né? Só que não é uma determinação, infelizmente, dos juízes leigos, né? Dos juízes leigos, né? Ali cumpra-se ordens, né? A Exatamente. pauta Mas eu vou falar, doutor, assim, a gente faz não essa pauta. prejudica, não, essa pauta grande, a Eu posso, depender dos demandados e dos demandantes? eu até entendo que para o lado do advogado deve ser um pouco mais difícil, porque assim, as primeiras acontecem sempre no horário. Mas, por exemplo, se eu tiver que inquirir uma testemunha, fazer um depoimento pessoal, ouvir uma mídia, por exemplo, já vai começar a atrasar um pouco mais. E assim, eu tento, claro, eu sou humano e falho como todas as pessoas, eu tento, da melhor forma, permitir que o advogado faça as provas que ele entenda por pertinente. Eu ouço, Ok. traz mídia, a gente ouve, anexa a cautela, a mídia, na ata para posterior o advogado fundamentar, recurso caso tenha interesse, a gente faz depoimento pessoal, testemunha. Então, assim, de fato, para os advogados pode trazer um pouco de prejuízo, porque demora um pouco mais, atrasa um pouco a ata. Mas, assim, Tá. considerando a distribuição do juizado, tende a haver essas pautas São longas. muitas demandas, né? São muitas demandas. Senão você não faz. Isso, na verdade, é o próprio equilíbrio da razoável duração do processo e da Sim, celeridade, que é um princípio do sim, juizado, né? sim, É exatamente. porque, na verdade, assim, como a gente tem que levar em consideração também, e me corrija se eu estiver errado, e aí eu estou partindo da premissa constitucional do artigo 98, inciso 1º, ela fala de causas de menor complexidade. Então, se as causas forem complexas, você precisa de uma instrução mais complexa, vai para a vara civil. Não é isso? Vai para o É, procedimento ordinário. teoricamente seria exatamente Eu, isso. eu parto da premissa de que são causas menos complexas, mais simples. Então, o que justifica, eu Exatamente. estou falando dentro da minha leitura, né? O que justifica, prima facie, uma pauta grande, porque não vai ter muita complexidade a ser debatida. Me parece que esse é o intuito, né? Que essa é a ideia. Mas a Sim, gente sabe que acaba que há uma certa subversão disso tudo. E aí o que exatamente. era para ser simples acaba sendo complexo, ainda que não seja uma causa complexa, mas a documentação juntada se faz complexa, por exemplo. Sim, sim, a necessidade de uma Né? contraprova, exatamente. Exato. Acontece muito. É porque, como eu disse antes, as pessoas veem no juizado uma celeridade no trâmite processual que na vara civil demoraria um pouco mais, entendeu? Então, Entendi. para a pessoa, o advogado entende que é até 40 salários mínimos vamos para o juizado. Então, isso faz com que realmente a pauta fique um pouco mais agarrada, tenha É uma isso. produção de prova maior, É entendeu? isso. Aí demora um pouco mais. Meu doutor Luciana, só uma última questão, que a gente já está aqui com 50 minutos, né? E daqui a pouco o Instagram, quando completa 60, ele nos corta, literalmente, tá? E deixa eu até te deixar pedir um favor, que você entrou pelo Instagram da comissão. Então, Uhum. quando nós terminarmos, vai vir a possibilidade de você encerrar o vídeo. Aí você encerra o vídeo e compartilha no Story para mim. É só clicar assim, compartilhar no Story, que ele já Tá vai ótimo. ficar automaticamente salva, tá? Tá A live ótimo. vai ficar automaticamente salva. Uma colega me mandou a seguinte indagação antes de nós começarmos a nossa live. Professor Fagner, pergunta para a doutora Luciana se hoje, dentro da questão envolvendo aí o Covid-19, é possível a juntada de contestação sem a realização de audiência e o julgamento conforme o estado do processo. Foi uma indagação que a colega fez. Já tá havendo alguma normatização sobre isso? Houve algum debate acerca desse assunto? Como é que vocês estão se portando diante do Covid-19, O que doutora? acontece? Alguns juizados, eu vi um juizado, um colega meu, lotado, que está fazendo essa possibilidade de julgamento antecipado da lide quando as partes se manifestam, informando não haver novas provas, informando não haver interesse na prova oral e tudo mais. E aí abre-se a defesa, porque a defesa normalmente fica em sigilo, só é aberta no momento da audiência. E a parte se manifesta e abre-se leitura o prazo para leitura de sentença. Assim, alguns juízes, isso não foi consolidado ainda, tanto é que a grande maioria não está fazendo, entende pelo seguinte, por exemplo, estou falando pela juíza doutora Renata, que eu sou lotada lá no JEC, que
E isso interfere diretamente no que determina a Lei 9.099, que tende a haver audiência, que tudo é produzido ali. Então, assim, a doutora entende que não há possibilidade lá de fazer, porque interfere diretamente em dos princípios da 9.099, na instrumentalidade da forma que tende a haver audiência de instrução e julgamento, audiência de conciliação. Alguns juizados estão adotando essa possibilidade de julgamento antecipado da lide, fundada exatamente no Covid, que é um fato que não havia qualquer menção Bom, em né? relação a isso. Previsibilidade, é. Sim, e também fundamentado na celeridade. O processo, teoricamente, no juizado tem de respeitar a celeridade, e se você distribui um processo hoje e ficar aguardando data de audiência, isso já fere um dos principais princípios, né? Então, assim, alguns juizados estão adotando. Não sei exatamente como vai ficar. Acredito que a partir do dia 4, com a volta do prazo do processo eletrônico aqui no Tribunal de Justiça, eles devam se manifestar em relação a isso. Até porque, se pararmos para pensar, se ficar exatamente aguardando a audiência de instrução e julgamento pelo prazo indeterminado, os processos vão ficar parados e isso vai trazer prejuízo para a parte. Exato. Principalmente, que não vai ter o seu direito analisado. Prejuízo para os advogados que militam muito no juizado especial. Então, eu, como juíza leiga, entendo cabível, desde que haja manifestação das partes, informando que não tem interesse em prova oral ou produção de prova em audiência de instrução e julgamento, considerando a exceção que acontece com o Covid-19. E aí abriria para que seria determinado pelo juiz o julgamento antecipado da lide e abriria a remessa para o projeto de sentença. Não entendo trazer prejuízo nenhum para nenhuma das partes, só se houver realmente interesse. E aí digo mais, por exemplo, a parte que falar que tem, se manifestar informando que tem interesse na produção de prova oral, produção de prova de audiência, tem de fundamentar, para evitar, né, que esteja, por exemplo, o réu fale que tem interesse só para procrastinar o feito e não trazer efetividade processual. Então, assim, eu acredito que há possibilidade, sim. Inclusive, entendo que nos próximos dias vão ser as decisões do tribunal. Perfeito. Aí é exatamente, né? Quem age com má fé é o rigor da lei para eles, né? Sem dúvida alguma. Exatamente. Maravilha. Eu concordo. Eu entendo que seria assim muito útil, né, para atender as determinações constitucionais da celeridade, da razoável, para atender inclusive os princípios do juizado, porque exatamente fazendo um recorte na sua fala, se não há prejuízo, não há nulidade. Exatamente. É simples assim. Isso é importante que as pessoas entendam. Mas isso determinado na lei. Exato. Se não tem prejuízo... fala. Exatamente. Se não houver prejuízo, não tem por que nem alegar, não tem por que não fazer. Entendeu? Isso aí. Então, eu acredito que os próximos dias vão regulamentar essa possibilidade e aí eles vão liberar para as partes se manifestarem para abertura de projeto de sentença para os leigos. Maravilha. Fazer o registro da presença do meu querido presidente do OAB de Nova Iguaçu, doutor Hilário Franklin. Um abraço, Hilário. Presente também aqui, ó, Conceição Rodrigues. Presente também Fernando Freitas. Regina Queiroz, sua sogra, está mandando um beijo para você. Beijo, sogra. Muito bom, muito bom. Bombou, ficou muito legal, foi ótimo. Karina também aqui presente. Bom, foi uma conversa, seu marido também aí presente, doutor Ivaldo Rodrigo, né? E a minha filhada, como é que tá? Tá acordada? Muito bem. Está levada, como sempre. Como sempre, né? Olha, doutora Luciana, obrigado aí pela presença, obrigado pela atenção, pela sua disponibilidade. Foi um papo muito bom. Eu quero terminar, porque senão o Instagram nos corta e a gente não consegue nem se despedir das pessoas, né? Foi um prazer. Então, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Vou te passar a palavra para as suas considerações finais, aí você fecha a live, por favor, e não esquece de compartilhar. Tá bom? Pode deixar. Gente, obrigado mesmo, de coração. Foi um prazer indescritível estar aqui falando sobre o juizado, que é um que eu gosto muito de conversar, ainda mais com você, que é um grande mestre que eu admiro tanto, padrinho da minha filha. E qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar para o Fagner, que ele me encaminha
me mandar no meu Instagram, que é Gil Campos, se vocês quiserem conversar sobre Isso, deixa o teu Instagram registrado aí, eu vou deixar aqui anotado. Ó, gente, sigam a doutora Luciana no Instagram dela, eu vou colocar aqui, ó, Gil Campos, @Gil Campos. É só adicionar ela lá no Instagram. Qualquer e dúvida em procurá-la. relação a isso, vocês podem ficar à vontade. Foi um prazer. Obrigada. A gente que agradece. A Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados agradece. E se precisar, estamos à sua disposição, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, doutora. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tenta que deseja encerrar esse vídeo. Achei até fácil para uma coisa. Encerrar o vídeo, né?